apliquei, da metodologia que eu apliquei no... Comece primeiro, eu vou preferir, comece primeiro apresentando o problema. Qual o problema que você vai enfrentar? Que é o parâmetro evolutivo, a metodologia que eu apliquei partindo do briefing, das informações iniciais, da composição do questionário, depois para as pesquisas complementares. Tipo assim, foi nesse momento que eu comecei a fazer as entrevistas, as quantitativas, as qualitativas, e a começar a entender qual que era o problema que o usuário enfrentava na maioria das vezes com relação aos ambientes restritos, independente de qual fosse o ambiente. Depois, quando o problema definido, que era, na verdade, eram os apartamentos vigentes que não estavam adequados ao mercado mobiliário atual, eles não estavam tendo equilíbrio entre o tamanho dos apartamentos com o que o mercado imobiliário disponibiliza para os usuários. No 3, eu fiz as análises, tarefas, a funcional e a de PNI, para, dentre os mobiliários já existentes, eu poder desenvolver o meu próprio produto. E o 4, fez estratégia, que precisa assumir as restrições, dando ênfase aos ambientes restritos. No 5, desenvolvimento estrutural e gráfico, para a geração das alternativas e a seleção do desenho que mais se adequava ao que o projeto se propunha. E o 6 foi refinamentos de modelos, detalhamentos ergonômicos, sistema mecânico, que eu optei no meu projeto, e os desenhos finais, que foram desenvolvidos em 3D, em CAD. E no 7, detalhamentos e finalizações, que foi o desenho técnico, fiz algumas vistas explodidas, e no caso, não fiz protótipo, mas eu fiz a maquete. Aqui foram os similares que eu encontrei no mercado que se pareciam com o que eu queria propor com relação a espaço e a estética também. Eu tinha mais alguma coisa em mente. 4 lugares, pelo fato de ser o menor capacidade para um apartamento pequeno. Esse aqui, o que me chamou a atenção, no caso, foi a questão do material, não tem que ser um material leve, mas isso aí eu vou passar que eu explico aqui no PNI. E no PNI, positivo, negativo, interessante, eu levei em consideração a questão de ser material leve, esse aqui também é material leve, esse também é material leve. Eles são todos fabricados na mesma base de material. Entretanto, o imposto dos 3 não é favorável ao que eu queria propor. Economicamente, eles não favoreceram a sanar o problema que eu queria sanar. Aqui não tem imposto nesses dois, mas entretanto eu gostei da questão do vidro para dar a sensação de mais leveza e até de menos robustez no projeto. A questão do espaço para os pés não achei adequado também, pelo fato de ser aqui, principalmente nesse aqui, ele é totalmente fechado aqui, então você não tem como você esticar os pés, não fica economicamente coerente. Aqui eu fiz já análise da tarefa. Dentro de um apartamento, a Carolina Anjos Barbosa, irmão dela. Esse ambiente ele se adequava ao que eu estava propondo, que era um espaço pequeno, onde tem uma mesa incompatível com o espaço, sendo que você pode perceber que é totalmente, não tem nem como chegar na cadeira lá no fundo, porque a mesa já fica encostada na parede, possibilitando totalmente o acesso. O irmão dela também, que é um pouquinho mais gordinho, também não consegue entrar.
Esse aqui foi a questão da análise funcional, que é eu estudei a mesa no ambiente apenas. Ainda não identificar também os problemas que eu estou querendo solucionar. Que é a questão dela sempre ficar no canto, essa mesa é uma mesa redonda, mas ainda assim, pelo fato de ser as cadeiras serem um pouco mais robustas, mais largas, as pernas serem um pouco mais estrambólicas, ela acaba interferindo no espaço. Aqui o espaço é reduzido para a passagem, aquela que fica na parede também possibilitando acesso às cadeiras do campo. A geração de conceitos, eu tentei desenvolver aviônica e dentro do que eu queria propor, que eram formas orgânicas, formas que convergissem o usuário a um centro, tipo, a proximidade. Até pelo fato de, ultimamente, através das pesquisas, o fato das pessoas utilizarem a mesa para as funções principais dela, que são as refeições, então está caindo meio por terra esses princípios primordiais, que é a questão da família, da interação. Então, as formas que eu encontrei, esse aqui é um embrião de uma estrela do mar e um trecho de 4 folhas. Eu achei que se enquadrava com o que eu precisava. Aqui foi a questão do brainstorming, aqui foram algumas alternativas que eu desenvolvi. Aqui eu comecei a analisar a partir das formas que eu poderia desenvolver na mesa, triangular, a forma quadrada e a forma circular. Fui tentando analisar a questão dos vértices, tentando eliminar essas propostas. Quanto mais vértices, pior seria para o meu caso, porque elas acabariam ocupando mais espaço e ia se tornar inviável. Então a forma circular foi a mais contundente e adequada para o ambiente que ocupa menos espaço. Aí eu escolhi a questão do trevo, desenvolvi a biomimética, no caso, e tentei trazer a questão da forma orgânica, então circular, para o que eu precisava, no caso. Aqui eu fiz uma analogia com a pétala, no caso, aqui o usuário vista de planta baixa, no caso, o usuário sentado, simulando mais ou menos uma pétala de cada centro. Aqui foi mais ou menos o estudo das pegas, porque eu queria colocar todas as cadeiras embaixo da mesa, para não acontecer como no caso daquela análise funcional, em que as cadeiras ocupavam mais espaço além da mesa. Então, englobando as cadeiras da mesa, eu tiraria esses problemas de espaço que as cadeiras causam. Como as cadeiras iam ficar por baixo da mesa, eu fiz uma pega aqui considerável para não entrar e tirar a cadeira de baixo. Aqui é um detalhe do pé da cadeira, que é apenas um pé só, até para eliminar tanto material e para ficar o mais sucinto possível. Aqui foi a matriz para a seleção de oportunidades para o ambiente restrito, que é proposta por Baxter, e eu tentei fazer mais ou menos seguir os critérios de seleção que ele propõe, considerando o peso do fator, a referência e as duas alternativas, no caso, que seriam as formas orgânicas com campos arredondados e as formas com vértices, que é a que eu queria eliminar. E com isso eu pude embasar. Aí nisso eu levei em conta a interface com usuários, riscos ao usuário, área de acesso compartilhado, que no caso o acesso em cima da mesa, né? Os talheres, os pratos, os copos que são utilizados na mesa, a aceitação do mercado, desempenho técnico e visual, ciclo de vida do produto, compatibilidade ao ambiente restrito e a flexibilidade visual. Entre essas duas alternativas, tendo como referência a mesa com 4 cadeiras
como já tinha postado antes, ela propõe uma melhor adequação para o que eu preciso, que é o menos espaço possível. Aqui é então um desenho de como ficou, um desenho 3D, aqui superior. Aqui no caso, folhas de cima são os estofados, no caso verde, no caso spray, até para remeter à proposta da biomimética do trio. E as pegas, isso foi um detalhe só. 5 minutos. Aqui foram os parâmetros que eu considerei de Zenic e paneiro. Aí foram as medidas da mesa foram todas baseadas na altura, diâmetro da mesa, tudo baseado no que eles propõem. Aqui também, aqui em relação à altura da mesa, a altura do assento. Aqui foi a questão do sistema mecânico, que eu optei pelo arcabilhas, são simples, e eu optei pelo tipo KS3, da norma DIN. Normal, A norma de 1473. nas casas do Bahia. Aqui é uma pista explodida das duas peças principais, a mesa e as cadeiras, com as furações para adequação das cavilhas. Nossa, que horror.